hoje, o ex-deputado Daniel Noboa, de centro-direita, venceu as eleições no Equador no domingo, deixando para trás a candidata da esquerda, Luísa Gonzalez, ligada ao ex-presidente Rafael Correa, que está exilado na Bélgica depois de ter sido condenado por corrupção. Quero passar o comentário para Bruno Musa. Bom, vamos lá, pessoal. Adriles, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Eu fiz um vídeo a respeito do Daniel Noboa, que está lá no meu canal, e peguei alguns dados interessantes ali, recordando o que foi o governo do Daniel Correa, e tem muita gente fazendo paralelo com o que pode ser a eleição do Milei agora na Argentina, que inclusive eu estou indo sexta-feira para lá para acompanhar junto com a Brasil Paralelo. Vamos trazer muito conteúdo ao vivo ali das ruas e tudo mais, então tentar fazer uma força para o que pode ser talvez uma pressão importante nos países da América Latina. Então nos acompanhe lá, porque a ideia é passar o sentimento real da rua. O Daniel Noboa, ele é da família mais rica do Equador. O pai dele vem principalmente de empresas de vários setores, transporte, logística, mas principalmente exportação de frutas, banana, por exemplo, que é bastante forte lá no Equador. E o pai dele tentou ser presidente durante 5 vezes, não conseguiu, e ele entrou como sendo agora o candidato, digamos, centro-direita. E eu tomei o cuidado ali de ler todo o plano dele, principalmente focado na parte econômica, que é onde eu me sinto mais confortável de falar, né? O Equador é uma economia dolarizada desde os anos 2000 e é nisso que a gente tem feito bastante paralelo, que tem a ver com o plano do Milei de dolarizar a economia. Só que teve um problema no Equador aí. Nesse caminho, durante 10 anos, desde 2007 a 2017, Rafael Correa, que implantou o socialismo lá no Equador. A dívida continuou crescendo, eles gastaram demais. Tanto é que Lenín Moreno, o seu sucessor, teve que depois cortar gastos brutais. Então o populismo continuou sendo instaurado por lá, não tinha mudado a mentalidade e eles continuaram aumentando o endividamento agora em dólar. Então, obviamente, não tem como um país ser bem sucedido quando você continua aumentando o seu endividamento frente ao PIB. E mais, ele não tem mais o poder de emitir a moeda, uma vez que ele usa o dólar. E aí você tira dos políticos digamos, não é nem o direito, é a capacidade de financiar os seus gastos. Você dificulta o trabalho do populista, mas você não inviabiliza, você dificulta, o que já é um bom caminho num país que tem uma cultura de gastança e que flerta com a hiperinflação. Alguns dados que eu vi, me permita se essas fontes não estão 100% corretas, mas desde dos anos 80 até 1999, eles tiveram uma inflação de 44.000%. Até que o ano 2000 eles dolarizaram. Em 2008, mesmo dolarizado, com Rafael Correa, eles deram calote na dívida. Eles defaultaram, como fala, eles deram default na sua dívida. Então, o Daniel Noboa agora, ele chega como, digamos, uma promessa. O seu campo, ele passa por uma liberdade econômica, ele prega ali a atração de investimentos estrangeiros diretos através de uma segurança jurídica institucional pelo país, uma menor intervenção estatal. Confesso que tinham basicamente 2 medidas ali que foram controversas. Uma delas era uma criação de um fundo financiado por dinheiro público para que desse respaldo aos bancos em caso de tomar calote quando ele empresta o dinheiro para a população. Ou seja, você está socializando o prejuízo e isso, obviamente, os bancos vão colocar numa taxa um pouco maior. E a outra que ele, inclusive, voltou atrás, ele queria aumentar o gasto público em alguns setores com certos subsídios. E aí, inclusive, usando reservas do Banco Central equatoriano. E isso acabou ele voltou atrás por conta de pressão dos investidores, né, que falaram, olha, isso é uma intervenção muito, muito brutal, não dá certo em nenhum lugar, nunca deu, e ele acabou voltando atrás. Mas, no geral, quando você pega as principais medidas econômicas que ele sugeriu, se é que ele vai realmente implantar ou conseguir implantar no Equador, são reformas em que ele tira um pouco do peso do Estado e traz uma previsibilidade ou uma segurança jurídica maior, que historicamente é o básico que você precisa para ter uma atração de capital estrangeiro, ou seja, um respeito irrestrito à propriedade privada.
E como você tem uma economia relativamente estável por seu ponto de vista da inflação, até por conta, a inflação hoje está 2,2% mais ou menos, até porque é a inflação basicamente do dólar, né? Uma vez que eles estão sujeitos à política monetária dos Estados Unidos. Então, basicamente, o que a gente vê é uma estabilidade nos preços e, obviamente, estabilidade na moeda, que é o dólar, muito mais do que era o Sucre lá atrás, até 1999, e que agora eles tenham, por fim, algum tempo para implantar medidas de liberdade para o mercado. E eu faço aqui uma única ressalva. O mandato dele vai até dezembro de 2025, porque ele está assumindo no lugar do ex-presidente que renunciou. E ele renunciou porque ele sofreria um processo de impeachment. E esse presidente, que era conservador, que renunciou agora no mês de abril, e um outro que concorreria à presidência foi assassinado pelo cartel de drogas em agosto. Então veja que o cenário no Equador ele não é fácil, mas o mandato dele vai até 2025. Para anos de populismo, você implantar políticas econômicas liberais que sim dão resultados, a gente precisa de tempo. Não dá para até 2025 cobrar que os resultados sejam sólidos e que o Equador passe a ter um PIB per capita de país desenvolvido. Não é assim que funciona. Então que os equatorianos tenham esse tipo de consciência e permitam alguns anos a mais de trabalho, caso Daniel Noboa siga nessa linha de implantar uma liberdade econômica e uma não intervenção estatal, principalmente no meio empresarial, com uma estabilidade jurídica. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.